Olá! Nesse vídeo eu vou responder a uma dúvida de um membro do meu canal chamado Fernando Melo. E quero aproveitar para convidar você, se você tem também uma dúvida e queira tirar, que você possa fazer um comentário. Não esqueça de dar um like ou até mesmo de curtir a página para que eu veja o e-mail no e-mail e eu possa perceber que você comentou, tá bom? Muito bem, vamos responder a pergunta, a dúvida de Fernando Melo. Ele escreveu para mim dizendo que estava fazendo um culto familiar em Mateus 24. Quando chegou no verso 7, ele percebeu uma discrepância de traduções. Porque algumas traduções, como a Bíblia atualizada, não tem a palavra pestes, que em grego quer dizer loimoi. Mas na Bíblia corrigida, ou corrigida fiel, havia a palavra pestes em Mateus 24, 7. E ele me pergunta por que aconteceu isso. Afinal de contas, qual a tradução, o que teria acontecido para que essa palavra não tivesse em algumas traduções ou em alguns textos. E eu vou responder a você, Fernando. A diferença é o seguinte, é que há algumas traduções, principalmente elas se basearam no texto grego crítico, baseado nas teorias de Westcott e Hort. Essa teoria também se basearam nos dois manuscritos mais antigos e considerados pela maioria dos eruditos como os melhores, que é o texto, o Códice Sinaíticos, que é representado pela letra Aleph, em hebraico, e o Códice Vaticanus, que é representado pela letra B. Segundo esses eruditos, os textos que foram acrescentados ou omitidos com base nesses dois principais manuscritos, eles são e devem ser levados em conta. Então, a Bíblia atualizada, como a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia Nova Versão Internacional, não contém essa palavra loimoi, que é pestes, exatamente por causa disso. No entanto, os outros manuscritos que possuem essa palavra está baseado no texto majoritário. O texto majoritário bizantino são mais de 1.800 manuscritos achados na região do Mar Egeu, em diferentes lugares, e que esses textos não se contradizem. Vejam bem, a diferença é que o texto que não possui a palavra loimoi, que quer dizer pestes, em Mateus 24, 7, está apenas baseado em 4 manuscritos, os dois considerados mais antigos e melhores, e 2 outros manuscritos não expressivos. Então, vejam bem, esses apenas 4 manuscritos, esses 2 considerados melhores, são muito controversos em relação a muitos eruditos, a outros eruditos. Porque na crítica textual, antiguidade não é sinônimo de confiabilidade. Antiguidade não é sinônimo de texto bom. Texto antigo não é sinônimo de texto bom. E eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, o Códice Washingtoniano tem a mesma idade do Códice Vaticanus e o Códice Sinaíticos. No entanto, ele não é levado em conta até mesmo pelos os mesmos eruditos que afirmam que o Códice Sinaítico e Vaticano são os melhores. O Códice Washingtoniano, ele também tem a mesma idade dos dois grandes códices, mas ele não é levado em conta em muitos textos e perícopes. A exemplo, o final de Marcos 16, do verso 9 até o verso 20. O Códice Washingtoniano traz um final diferente, mudado, e os eruditos não levaram em conta, mesmo ele tendo a mesma idade do Códice Sinaítico e do Códice Vaticanus. Depois, esse mesmo Códice Washingtoniano, da mesma idade dos dois grandes códices, tem a palavra loimoi, que é pestes, em Mateus 24, 7.
Há um estudioso chamado Hosker. Ele estudou profundamente esses dois grandes códices, que é o Códice Sinaítico e o Códice Vaticanos. E, segundo Hosker, somente nos evangelhos, esses dois códices se contradizem mais de 3.000 vezes. Há discrepâncias inúmeras nesses códices e nas suas variantes. Então, esses dois códices, Vaticanos e Sinaíticos, eles não são confiáveis, como os códices achados do texto bizantino, que eles não se contradizem, e são inúmeros códices achados em diversos lugares e que estão de acordo uns com os outros. Vejam, apenas quatro manuscritos e algumas versões que retiram essa palavra, contra mais de 1.800 manuscritos que contêm a palavra e também traduções. Então, a pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu? O que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido é que os escribas do Novo Testamento não tinham o mesmo critério que os escribas do Velho Testamento. Os escribas do Velho Testamento, muitos deles eram pagos. E muitos deles, eles tiravam palavras, acrescentavam letras, segundo as suas doutrinas, às vezes. E eles também, muitos deles, talvez por causa do cansaço, erravam ou tiravam letras ou palavras. Então, como se resolve isso? Observando os outros manuscritos, as outras cópias, para que se tenha uma ideia de como realmente o texto era no autógrafo. É assim que acontece. Se eu, por exemplo, faço uma carta e alguém faz uma cópia e outras pessoas fazem várias cópias e alguém erra para eu saber qual foi o erro, eu pego as demais cópias e vejo quais a coerência das melhores, da maioria das cópias e aquela que está saindo daquele padrão. Então é assim que acontece. Mais de 1.800 manuscritos e traduções, versões, contra 4 apenas manuscritos e algumas versões. Então, é claro que deixa o texto manuscrito, o peso da palavra loimor permanecer, está no texto de Mateus 24, 7. Eu vou mostrar para vocês aqui o Códice Wostaniano, para vocês terem uma ideia como era escrito. Vejam como era escrito, né? São as unciais, em letras maiúsculas. E aqui está, vejam aqui, ó, aqui está, aqui, Kai esontai loimoi, Kai limoi, Kai sismoi, catatopos. Catatopos. Então veja bem, está dizendo, e acontecerá, veja bem, acontecerá pestes. Loimoi vem antes de limoi, diferente do texto bizantino, que limoi vinha antes de loimoi, certo? Vejam como as palavras são parecidas, e ao que parece, o escriba, ele trocou a palavra, talvez confundido com limoi, ele colocou primeiro loimoi, no Códice Wostaniano, antes de limoi, ou seja, ele colocou primeiro pestes antes de fomes. E o texto bizantino tem fomes e depois pestes. Então demonstra aqui o quê? Que o escriba facilmente ele poderia ter errado e tirado a palavra achando que era uma repetição. No entanto, também nós podemos perceber que em Lucas 21:10, vejam o que diz aqui. Então lhes disse, e se levantará nação contra nação e reino contra reino, e grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes acontecerão. Então vejam bem aqui, em Lucas 21:10 e 11, um texto paralelo, um texto
falando do mesmo assunto, tem a palavra loimoi, ou seja, pestes. Isso significa o quê? Que confirma o que diz Mateus 24, 7. Portanto, Fernando, eu quero dizer para você que você pode ler com segurança, que está assim no original, que tem no texto de 24, 7 a palavra pestes ou pestilências. A palavra grega loimoi está em Mateus 24, 7 e pode ler com segurança. As Bíblias corrigidas e Corrigida Fiel, King James, Bíblia Derby, todas elas se baseiam no texto majoritário e estão corretas. Deus abençoe.